Paz e graça, meus irmãos. Sou Jairo Teixeira e hoje nós vamos gravarmos mais este vídeo que tem como tema as marionetes de Satanás. As marionetes de Satanás. Vamos gravarmos este vídeo para a glória do nosso Papai do Céu. Na palavra do nosso Papai está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Meus irmãos, nós vamos hoje tocarmos neste tema. É um assunto muito importante quando se fala das marionetes de Satanás. Marionete é aquele que é dominado, é aquele que é manipulado. Isto é uma marionete. E nós vamos hoje estarmos falando destas marionetes. Marionetes que são manipuladas. São manipuladas. E hoje nós vamos tocarmos neste assunto. É muito importante, meus irmãos. Nós estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. Os sinais estão se cumprindo. Nós não temos tempo mais para brincar. Agora é hora da verdade. Agora é hora de você buscar a sua salvação. Este é o motivo que nós vamos trabalharmos neste tema. Nesses últimos dias, o inimigo tem trabalhado demais com a manipulação, barganhando. Ele está conseguindo, meus irmãos, muitas vidas. E nós temos que tomarmos cuidado. Agora é a hora do arrebatamento. Nós estamos vendo, estamos presenciando, vivenciando sinais no céu, na terra, o comportamento humano. Nós vemos os sinais acontecendo na natureza. Meus irmãos, nós estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. Este é o motivo que nós temos que tomarmos cuidado. Nós vemos aí que nós lemos que ficarão de fora, ficarão de fora os cães. Mas nunca as pessoas, os pregadores, quando vão pregar, sempre toca mais nos feiticeiros, nos que se prostituem, nos homicidas, nos idólatras e nos mentirosos, mas nos cães, os cães, ninguém fala. E nós vamos hoje falarmos dos cães. Dos cães. Aqui, na manipulação de Satanás, nós temos aqui o amor pelo dinheiro. O dinheiro. Ele vem conseguindo manipular muitas pessoas através do dinheiro. E aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4, diz que o Deus deste mundo, meus irmãos, cegou, deixou cego os incrédulos. Incrédulo é aquele que lê e não acredita. Mesmo ele lendo, mas não está acreditando. Mesmo ele vendo, mas não está acreditando. Então, nós vemos aqui o apóstolo Lucas. Ele traz uma narração a respeito da manipulação de Satanás
quando ele quis manipular o próprio Jesus. No livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 4, fala quando Satanás foi manipular Jesus, quanto mais os demais. Então, os outros evangelhos falam também, no livro de Mateus, de Marcos, fala a respeito da manipulação de Satanás, quando ele quis manipular Jesus, mas não tão claro como no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, ele nos orienta, nos mostra como o inimigo é sagaz. Ele pegou Jesus e levou no alto monte. E chegou lá, mostrou a sua glória, mostrou as riquezas. E uma das coisas que me chama a atenção é que ele disse o seguinte: o diabo disse a Cristo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Meus irmãos, observem a situação. Ele mostrou a riqueza, mostrou a glória, mostrou tudo para Jesus e disse: se você me aceitar, eu te dou tudo, vou te dar tudo isso aqui. E Jesus disse: não, eu não quero nada seu, vai para lá, sai de mim, não quero. E linguagens, na minha própria linguagem eu estou usando. Jesus não aceitou. Mas o que me chama a atenção também é quando Jesus foi interrogado, os discípulos interrogaram a Jesus a respeito dos sinais. Dos sinais que haveria de acontecer antes do retorno, antes do arrebatamento. Os discípulos perguntou a Jesus quais seriam os sinais que iam acontecer. E Jesus falou: olhe, observem bem. Jesus disse: olhe, observem, meus irmãos, estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos, quando será essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quer dizer, ele falou que ia vir gente para enganar. Disse: olha, cuidado, vai vir pessoas aí para enganar vocês. E ele disse: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Meus irmãos, ele está dizendo que ia surgir pessoas nas igrejas. Quem é que vai enganar? Pessoas nas igrejas que haveria de enganar, de vir com engano. Isso está, meus irmãos, isso está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 3. Meus irmãos, é hora de tomarmos cuidado e analisarmos bem a situação. Vamos tomarmos cuidado. E o tema é: ficarão de fora os cães. Os cães ficarão de fora. Então nós vamos prestarmos bem atenção. Os cães. Eu estava observando, meus irmãos, que a coisa é tão séria, que nós temos que
estarmos em vigilância. O inimigo mostrou para Jesus e mostrou também a glória, mostrou a riqueza desse mundo, e Jesus renunciou tudo. Então você olhe que o evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia. É um evangelho de renúncia. Os arrebatados vão ser aqueles que renunciaram. Vamos tomarmos cuidado. E aqui Jesus diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de, olhe bem, odiar um e amar o outro, ou se outro não pode, olha, não poder servir a dois, ou também não se pode servir a Deus e a Mamon, e ao dinheiro. E o evangelho que está sendo passado para a gente, meus irmãos, é um evangelho deturpado. É um evangelho maquiado. Não é um evangelho para arrebatamento, não. Vamos tomarmos cuidado. Está tendo muito engano, meus irmãos. E o povo está sendo enganados. Eu estava observando aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fabricava tenda para não ser pesado à igreja. Você observe o evangelho que está sendo pregado hoje, os líderes, e compare com Jesus e com o apóstolo Paulo. Vocês vão ver que está errado. O apóstolo Paulo diz assim, ó, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11, ele diz, até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e não temos pousada certa. Meus irmãos, isso aí não é porque ele estava viajando, não. É renúncia. Não é porque ele estava em viagem, não. É renúncia. O jovem rico foi até Jesus e falou o seguinte, mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, guarda os mandamentos. E o jovem disse, eu tenho observado os mandamentos desde criança. E Jesus disse, falta-lhe uma coisa, vai e vende tudo e reparte com os pobres. E você sabe que o jovem foi embora, não quis saber de vender. Então, meus irmãos, o evangelho é de renúncia. E vocês estão acreditando em gente que está pregando um evangelho maquiado. Eles vão ficar aí, vocês também. Vão ler a Bíblia. Toma cuidado, meus irmãos, esses homens são enganadores. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, ele diz assim, em trabalho, em fadiga, em fome, em sede, em jejum, e muitas vezes em frio e nudez. Irmãos, você não vê riqueza aqui, não. Aqui não tem riqueza, não. Esses homens aqui renunciaram. Esses homens aqui não foram manipulados. Mas hoje o que tem é manipulação, meus irmãos. Vamos tomar cuidado, meus irmãos. Vamos tomar cuidado. O que está tendo é engano. Vamos entender. Vamos entender o que aconteceu. Para chegar nesse ponto. Apareceu um homem. Ele era um monge. Era um monge. Né? E ele criou
junto com os nobres, com os ricos daquela época, ele era um homem muito influente. Muito influente. E aí, este homem, meus irmãos, este homem chegou com um movimento por nome de Reforma Protestante. Isso tudo é um engano. Martinho Lutero nunca foi crente. Martinho Lutero sempre foi católico. Martinho Lutero, no ano de 1517, ele surgiu com um movimento por nome Reforma Protestante. E essa reforma, por que ela aconteceu? Martinho Lutero tinha influência com os nobres, com os ricos da época, e esse povo rico estava embaixo da mão da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha o monopólio das terras, e aqueles nobres queriam se livrar da Igreja Católica. E aí o que eles fizeram? Incentivaram a Martinho Lutero entrar com esse movimento protestante contra a Igreja Católica. Então, era através dos nobres que viveram eles viram na reforma uma oportunidade de romper o vínculo com o Papa. E a insatisfação de Martinho Lutero com a Igreja Católica. Observem bem. E a Igreja Romana era, naquele tempo, olhe bem, naquele período, a maior autoridade da Europa Ocidental. E era dona de terras e possuía o monopólio da vida política. E esses homens entraram com esse movimento. Isso aconteceu, meus irmãos, no dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero foi lá e fixou, escutem bem, ele fixou, meus irmãos, presta atenção, as 95 teses que não agradava a ele sobre a Igreja Católica, as indulgências. Mas o que acontece? Morreu muita gente, meus irmãos. Morreu muita gente. Muita gente. Foi aí que nasceu o sistema religioso. As 95 teses de Martinho Lutero. E aí, meus irmãos, segundo eles, Martinho Lutero era um monge agostiniano, era professor de teologia, e foi no ano do Papa Leão XI. O monge Lutero elaborou um documento conhecido como 95 teses. Foi aí que surgiu, meus irmãos, o sistema religioso. Porque naquela época já tinha crente, já tinha os irmãos. E os irmãos não aceitaram Martinho Lutero, não. Os irmãos não aceitaram. Os irmãos continuaram na sua fé. Mas, você lendo, eu li um livro há mais ou menos há 30 e tantos anos, por nome Heróis da Fé. Esse livro foi da editora CPAD. No ano de 1999 eu li esse livro. Meus irmãos, a biografia de Martinho Lutero defendia a Igreja Católica, o Papa, e dizia que a Igreja Católica era a única e verdadeira,
Então você vê que tudo isso aí é um engano. Meus irmãos, Martinho Lutero foi excomungado, segundo eles, no ano de 1521. Ele foi excomungado. Mas o Papa Francisco, agora, foi no ano de agora no ano de 2016, o Papa Francisco falou que Martinho Lutero sempre foi católico. O Papa Francisco falou que Martinho Lutero estava certo e que as ideias dele eram tudo correta. E aí disseram, e a excomungação? Não! Papa Francisco falou, Martinho Lutero sempre foi católico. Só que agora conseguiu misturar tudo. Misturou. Meus irmãos, está tudo misturado. Tudo misturado. Então, o que foi que Martinho Lutero fez? Implantou a teologia. Implantou a teologia, né? E a teologia agora está em todas as igrejas, tanto católica como evangélica e protestante. Eles conseguiram. Implantou a teologia. Tem a teologia reformada, a teologia liberal, a teologia da libertação. Tudo isso está dentro da igreja. Martinho Lutero sempre seguiu os conselhos de Santo Agostinho. Martinho Lutero. E Santo Tomás de Aquino. E aí eles conseguiram fazer com que essa igreja protestante, que ela proliferasse. E teve João Calvino, que foi um dos que foi quem abriu igrejas. Mas antes de Martinho Lutero, já tinha os irmãos pregando, irmão. E os irmãos nunca se associaram com Martinho Lutero. Já havia os valdenses. Eles contestavam os princípios. Eles contestavam com os princípios da época. E pregavam o evangelho. Esse povo nunca uniu com Martinho Lutero. Meus irmãos, o que está tendo aí é um engano. E aí surgiu Pedrivaldo na França, pregando. Já tinha os irmãos. Meus irmãos, o que está tendo hoje é engano. E as ideias de Lutero cresceu na Europa. É isso. O resultado em várias convenções. Mas ele sempre católico. Ele nunca foi crente. Meus irmãos, e Lutero conseguiu influenciar muitas pessoas. Mas os irmãos verdadeiros, crentes, nunca aceitou Martinho Lutero. Nunca foi atrás do engano. E aí, meus irmãos, surgiu o sistema religioso. Surgiu o sistema religioso, meus irmãos. Meus irmãos, o sistema religioso surgiu. Eu quero abrir os seus olhos. Surgiu o sistema religioso. Quem não participar desse sistema hoje não é crente. Saiu uma mentira. É um sistema podre, imundo. O que vale é o dinheiro. E aí eles implantaram a teologia. Hoje, se alguém para alcançar um cargo nessas igrejas tem que ser teólogo. Segundo o que Martinho Lutero tinha ensinado. Mas os verdadeiros crentes nunca se renderam a eles. E aí, meus irmãos, o que acontece? Surgiu as igrejas, né? As primeiras igrejas a aceitar a teologia, esse sistema imundo, foi a Igreja Batista, né? A Igreja Batista, depois a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista
a igreja anglicana. Essas igrejas, meus irmãos, são tudo igrejas protestantes, porque aderiram a Martinho Lutero. E aí cresceu esse sistema religioso, meus irmãos, o qual você está dentro, e você vai ter que orar muito, jejuar muito e pregar o evangelho para você ser salvo. Essas indulgências que esse sistema está exigindo de vocês não vai levar vocês para o céu, não. Isso aí é uma farsa, meus irmãos. E daí surgiu essas igrejas, que são as igrejas protestantes, que foi essas aí que eu citei: Igreja Batista, a presbiteriana, a metodista, a luterana, a calvinista, a anglicana. Essas são igrejas que traz o vírus de Martinho Lutero. Meus irmãos, e daí surgiu as igrejas pentecostais. É isso, as igrejas pentecostais, elas surgiram lá em Los Angeles. É isso, lá na Califórnia, no ano de 1901. E aí vem o sistema. Meus irmãos, eu estou tentando abrir os seus olhos. Isso aí é um sistema religioso. Esse sistema religioso aí, meus irmãos, foi manipulado por Satanás. Satanás tem a mão dentro desse sistema. Eu vou explicar para vocês qual o motivo. Aí depois surge os neopentecostais. Primeiro surgiu os protestantes, né? Com engano. Depois surgiu os pentecostais. E depois surgiu os neopentecostais. Meus irmãos, isso é uma bagunça. O diabo está com a mão nisso, meus irmãos. Esses homens aí são as farsas. E aí, os neopentecostais surgiu como? Digamos, aqui no Brasil. Qual é a primeira? A Igreja Universal. A Igreja de Edir Macedo. Depois veio a Igreja, né? A Igreja da Graça de Deus. R.R. Soares. Escutem bem. Aí vem Igreja Mundial, né? A Igreja Mundial do Poder de Deus. Valdomiro Santiago. E aí vai surgindo as igrejas de Agenor Duque, Silas Malafaia. Eu vou mostrar a vocês quem são esses homens. Esses homens aí são os cães. Os cães que a Bíblia fala são esses homens. Meus irmãos, esses homens são umas farsas. E a Bíblia diz: ficarão de fora os cães. Eu ficava pensando, mas quem são os cães? Eu não sei quem são os cães. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 22. Está falando dos cães. Os cães são os falsos pastores, meus irmãos. Não só esses, mas todo igual a eles e piores. Eu vou mostrar quem são esses homens. Se vocês ficarem junto desses homens, vocês não vão ser arrebatados. Isso aí são os cães, meus irmãos. E aí, o que acontece? Escutem bem. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e ficarão de fora também, meus irmãos, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que cometa a mentira. Mas ninguém fala nos cães. Os cães estão camuflados. Isso aí são lobos, meus irmãos. E aí Pedro, o apóstolo Pedro, diz assim, ó. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também, olhe bem, falsos doutores. Esses homens se escondem atrás da teologia para dizer que são doutores. Meus irmãos, a teologia veio para fortalecer esses cães que estão aí. Esses homens aí não são crentes. Esses homens aí são os cães que ficarão de fora. Isso aí são os mentirosos, meus irmãos. Esses homens aí, meus irmãos, esses homens aí desse sistema,
esse sistema podre. Aí esses homens, meus irmãos, esses homens, meus irmãos, são os cães. Os cães, meus irmãos. São os cães que a Bíblia fala, meus irmãos. Esses homens, meus irmãos, são os cães. Eles estão camuflados. Eles não pregam a verdade. Esses homens aí, meus irmãos, estão enganando. Esses homens, meus irmãos, esses homens aí, meus irmãos, estão fazendo de vocês negócio. O apóstolo Pedro fala. O apóstolo Pedro diz: eles farão de vocês negócio. Na época da política, a igreja é vendida, meus irmãos. Esses homens são os falsos profetas, meus irmãos. São os falsos doutores. Meus irmãos, é uma vergonha o que vem acontecendo no Evangelho. Esses homens aí, meus irmãos, são maçons. Para entrar na maçonaria, tem que fazer os pactos. Essa aqui, ó, é uma divindade maçônica, por nome de Baphomet. É isso, Baphomet. Meus irmãos, é coisa que não tem como a gente aceitar. Meus irmãos, esses falsos mestres, meus irmãos, eles, para entrar na maçonaria, eles têm que aceitar a doutrina maçônica. A maçonaria tem muita gente boa, mas não tem nada a ver com a salvação. Esse Baphomet, ele simboliza a luz e as trevas. Ele simboliza o bem e o mal. Baphomet simboliza, sabe o que, meus irmãos? O céu e a terra. Meus irmãos, é hora do arrebatamento, meus irmãos. Tem que se afastar, meus irmãos, desses homens. Esses homens aí são os falsos doutores. Esses homens são os cães que ficarão de fora. É isso, meus irmãos. Isso aí são os falsos profetas, meus irmãos. Olhe bem onde a maçonaria já está penetrando também, meus irmãos. Ela está tomando conta de tudo, meus irmãos. Eu quero que vocês acordem. Vocês acordem, meus irmãos. Porque é hora do arrebatamento da igreja. É hora da igreja ser arrebatada. E nós temos que tomarmos cuidado. Meus irmãos, quando Satanás foi oferecer a Cristo, meus irmãos, foi oferecer a Cristo, meus irmãos, riqueza e poder, Cristo, meus irmãos, não aceitou. Ele rejeitou, ele disse: não quero. Mas esses homens, meus irmãos, o jovem rico, Jesus mandou ele vender tudo e dar para os pobres, meus irmãos. Mas você sabe o evangelho que está sendo pregado hoje, meus irmãos? Esses homens estão se aproveitando da igreja. Esses aí são os cães. É isso. Esses são os cães, meus irmãos. Olha quem são esses homens. Essa é uma divindade da maçonaria. Baphomet. Para entrar na maçonaria, meus irmãos, tem que aceitar, meus irmãos. Tem que aceitar. É isso, meus irmãos. Tem que aceitar Gadum. Gadum, meus irmãos. Gadum, meus irmãos. Gadum é o grande arquiteto do universo, meus irmãos. Tem que aceitar, meus irmãos. Tudo é uma mentira, meus irmãos. A igreja está sofrendo na mão desses homens. Esses homens, meus irmãos, vêm manipulando a igreja, meus irmãos. Vêm manipulando. É hora da igreja acordar. É hora da igreja se levantar, meus irmãos. A igreja, meus irmãos,
está na mão desses homens. Olha bem, eles renunciaram à oferta de Satanás? Eles renunciaram à riqueza? Aqui estão os cães. Eles vão ficar de fora. É isso. Eles aceitaram a oferta de Satanás, meus irmãos. Estão ricos. É isso. Fazendo da igreja negócio. Esses homens são fingidos, meus irmãos. Esses homens são fingidos, meus irmãos. Vamos tomar cuidado. Vamos tomarmos cuidado, meus irmãos. É hora da igreja se preparar para o arrebatamento da igreja, meus irmãos. Sair desse engano. Esses homens aí são os cães. Os cães, meus irmãos, que ficarão de fora. São eles. Isso aí eles aceitaram a oferta de Satanás. É isso, meus irmãos. Eles comandam o sistema religioso. É só dinheiro, é só poder. Meus irmãos, tem muita gente presos lá nos presídios federais. Por quê, meu irmão? Entraram pela conversa desse sistema. É isso, muitos irmãos estão presos, não vigiaram. Não vigiaram, meus irmãos. Estão presos. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos, meus irmãos. É hora de tomarmos cuidado, fugir da manipulação desses homens, porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele fala claramente. Ele fala claramente. Vamos tomarmos cuidado. Meus irmãos, o apóstolo Pedro diz assim, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada aos pojadores de lama. É isso, no capítulo 2 de Pedro, meu irmão. Meus irmãos, no 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, meus irmãos. O cão voltou ao seu próprio vômito, meus irmãos. Esse povo, meus irmãos, são os cães que a Bíblia fala que ficarão de fora, meus irmãos. É os cães, meus irmãos. Eles ficarão de fora, meus irmãos. É um sistema podre. Foge, meus irmãos, desses homens. Foge desses fingidos, meus irmãos. O negócio deles é dinheiro. Só dinheiro, meus irmãos. Toma cuidado. O arrebatamento, meus irmãos, está para acontecer. O arrebatamento está para acontecer, meus irmãos. É hora da igreja ser arrebatada. Vamos tomarmos cuidado, meus irmãos. Tomar cuidado com esse sistema. Esses homens aí são os cães. Os cães, meus irmãos, são eles. Eles são os cães. Tomem cuidado. O arrebatamento está para acontecer. Vamos nos prepararmos para subirmos com Jesus. E de fora ficarão os cães. Ficarão os cães, meus irmãos. Eles são manipulados, meus irmãos. Eles são manipulados por Satanás. E eles, meus irmãos, ficarão de fora. Eles vão ficar de fora. É isso, de fora.